pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel Coaching. Hoje vamos ver uma função que é a função subtotal e ela é uma função bastante interessante. Bem, aqui eu tenho uma tabela com funcionários e com horas trabalhadas. E essa função é bastante interessante, pois a gente pode aplicar em diversas outras ocasiões, como por exemplo, vendas específicas com relação a funcionários ou qualquer outro tipo de soma. Para exemplificar aqui, vamos imaginar. A gente quer realizar, primeiramente, a soma de todas as horas trabalhadas por todos esses funcionários. Então, de forma básica, a gente vem aqui e faz uma soma, certo? Chamamos a função soma, selecionamos a série de células que queremos realizar a nossa soma e após isso digitamos Enter. Vimos que o total de horas trabalhadas por todos esses funcionários são de 6.316, correto? Mas, em alguns casos, a gente pode escolher aqui realizar a soma das horas trabalhadas por esses funcionários de forma individual. Para isso, como nessa tabela eu já realizei a inserção de um filtro, na teoria eu viria aqui e selecionava um ou mais funcionários específicos para realizar essa soma. Selecionaria Mônica e Nathan e também selecionaria a linha total porque eu queria saber o total de horas trabalhadas por esses dois funcionários. Quando eu venho aplicar aqui, a gente tem um outro resultado. Apesar de estarmos somando os funcionários, a gente não está realizando a soma dos funcionários de forma específica. Isso porque essa nossa função soma está realizando a soma de todos os funcionários e mesmo que eu aplique o filtro, selecionando apenas dois funcionários para serem exibidos, a soma ainda vai continuar valendo, pois a minha linha que apresenta os funcionários ainda assim vai existir, apesar de estar, neste caso, oculta. Para corrigir esse possível problema que a gente pode obter em algumas tabelas, a gente viria aqui e chamaria a nossa função que se chama subtotal. Da mesma forma que a gente introduz uma função normalmente, a gente vai aplicar. Vamos aqui, inserimos igualdade e chamamos a função subtotal. Essa função, diferente de funções simples, ela pede uma função de referência. Neste nosso exemplo aqui, a gente está realizando uma função de soma, pois queremos somar, só que a gente vai colocar uma função dentro de outra função. Vamos aqui, como ele pediu um parâmetro de entrada e esse parâmetro é uma função, selecionamos a nossa função, que é a função 9, damos aqui um tab para completar o nosso parâmetro, então nós estamos chamando a função soma, que na numeração determinada pelo Excel é a função com o número 9. Encerramos esse parâmetro, né? Vamos chamar um outro. E esse próximo parâmetro é a célula de referência, né? São as colunas ou as linhas que queremos colocar em série. Para isso aqui, selecionamos aqui horas trabalhadas e podemos já encerrar a nossa função. Então a gente consegue reparar aqui que o nosso resultado é o mesmo. A gente continua com 6.316 horas trabalhadas por todos os funcionários. Só que no momento em que a gente realizar a nossa filtragem, a gente vai ver uma coisa diferente. Então a primeira coisa que a gente nota aqui é que a nossa linha total foi desconsiderada neste exemplo, pois a função subtotal desconsidera. O Excel entende que eu estou realizando um outro tipo de operação e mesmo que eu tenha selecionado essa linha total no momento da seleção de filtragem, ela não vai estar aparecendo aqui quando eu vou filtrar especificamente um nome ou uma série de nomes. Bem, neste caso aqui eu vou selecionar alguns funcionários que eu quero ter o resultado de forma individual, como por exemplo Mônica e Nathan. Venho aqui e clico em OK. E no momento que eu fizer isso, a função subtotal vai trabalhar e vai somar apenas as células nas quais nós escolhemos. Então nesse caso, 896 horas trabalhadas por Nathan e 825 por Mônica vão dar 1.721 horas trabalhadas. Porém, olha que interessante. A gente pode realizar esse processo de filtragem para demonstrar o funcionamento, correto? Mas, em alguns casos, algumas pessoas trabalham essa questão de filtragem de uma forma diferente. Às vezes elas vão e não deixam a nossa tabela filtrada. Então, para esses casos aqui, olha o que acontece. Se eu selecionar uma linha ou um conjunto de linhas e ocultar, na teoria, eu estou fazendo uma filtragem, correto? Porém, o resultado aqui em total continuará sendo a soma de todos os funcionários sem considerar essa ocultação de funcionários que eu acabei realizando aqui de forma manual. Para resolver essa situação, a gente vem aqui e edita a nossa função subtotal.
A partir de agora, o nosso parâmetro vai ser outro. Apesar de realizarmos essa mesma soma, o Excel tem uma funcionalidade bastante interessante que é com relação ao chamar essa função. A gente percebe que, a princípio, a gente colocou para somar a nossa função com o número 9, porém, se descermos aqui a nossa barra de possíveis funções que eu posso colocar aqui dentro da função subtotal, eu vou perceber que existe uma outra função que chama soma com a numeração 109. Então vem uma dica para vocês aqui. Se você quer trabalhar com ocultação de linhas ou de colunas, trabalhe apenas com os valores acima de 100. Certo? Como média, como continuum, máximos, mínimos e a nossa soma. Isso porque os valores de função acima de 100, o Excel vai trabalhar de uma forma diferente. Vejam só. Selecionei aqui a função 109, então a sintaxe da função vai continuar sendo a mesma, apenas com a mudança de parâmetro. O resultado, em teoria, vai ser o mesmo. Se eu vier aqui e fazer aquela mesma filtragem que eu tinha feito da forma anterior, filtrando aqui Mônica e Natan, o resultado continuará sendo o mesmo, mas se eu vier aqui e fizer essa ocultação de forma manual, que foi o que fizemos da última vez e apresentou aquele erro, neste exemplo vamos ocultar para deixar da mesma forma Mônica e Natan aparecendo, né? Selecionamos aqui com Shift apertado a série de células que queremos ocultar, juntamente com o nosso Ctrl aqui para ocultar uma célula específica. Clicamos com o botão direito do mouse aqui e ocultamos. Percebemos que a gente ocultou as nossas linhas de funcionários específicos e, diferentemente do outro exemplo que a gente fez a função com parâmetro de entrada 9, o resultado aqui ficou correto, pois a nossa função de soma com parâmetro escrito 109 é o parâmetro que realiza a soma de, neste exemplo, funcionários, desconsiderando os funcionários ocultos que a gente acabou de ocultar. Então essa função subtotal é bastante útil e a gente consegue utilizar, como eu disse, para vários outros tipos de exemplo. Então essa função subtotal é muito útil para quando a gente quer realizar este tipo de processo. Claro que a gente pode utilizar em diversos outros exemplos, vai depender daquilo que você deseja, daquilo que você quer.